Olá, eu sou Marco Lourenço e estou aqui no 12 vezes. Primeiro item da lista, eu já chegando com a camisa. Camisa de 1995, da Corinthians com a souvenir aqui. Vocês podem ver, tem uma dedicatória especial do sujeito que a vestia, Zé Elias. Um abraço aos amigos de Pindamonhangaba, ele escreveu aqui para mim. Escolhi essa camisa porque, além de ser uma herança rochada do meu pai, mas sobretudo é uma lembrança muito boa no primeiro contato que eu tive com um ídolo, né, de um ídolo de infância, claro, mas e também um primeiro trabalho que eu fiz, que eu fiquei bastante contente de fazer, que foi uma reportagem que eu fiz para o Instituto Itaú Cultural, né, para a revista Continuum, na época, mais de 10 anos atrás, já faz bastante tempo. O escudo, eu não vou abrir mão do corintianismo, eu vou falar de outro alvinegro, vou falar do Botafogo. Gosto muito do escudo do Botafogo, pela simplicidade, mas também pela força que representa aquela estrela solitária. É um escudo que mudou muito pouco, pelo menos desde os anos 40 para cá, mudou muito pouco. E acho que transmite um pouco dessa tradição gloriosa do fogão. O estádio, vou parecer ser meio óbvio, talvez muitos paulistanos ou paulistas também escolhem o Pacaembu como seu estádio de referência. Para mim é também o Pacaembu, além pelos motivos que qualquer historiador usaria, que é um monumento da cidade, está ligado à história de São Paulo, à história do futebol paulista. É também o primeiro estádio em que eu assisti jogo aqui em São Paulo, um jogo importante, um jogo de Libertadores, em 1996, Corinthians 0, Grêmio 3. Pois é, lembranças corintianas muitas vezes são marcantes e traumáticas ao mesmo tempo, né? Também foi a primeira vez que eu tomei uma grande chuva dentro do estádio de futebol, tomei muita água. Também foi a primeira vez que eu fiquei 30 minutos no estádio com as luzes apagadas por conta da tempestade. Então apesar da derrota, foi emocionante por ter experimentado essa cultura de arquibancada que eu, como vim do interior, nunca tinha sentido dessa forma. O pior jogador foi protagonista dessa partida, desse Grêmio e Corinthians, esse Corinthians e Grêmio de 96, que é o Alexandre Lopes, responsável por pelo menos 2 gols do Grêmio, essa partida horrorosa que o Corinthians teve e que acabou condenando o time a ficar pelo meio do caminho também naquela Libertadores. Semifinal, Brasil e Suécia, gol do Baixinho. Por que eu escolhi esse gol? Não é um gol lindo, maravilhoso, mas é um gol que coloca alguns daqueles estereótipos que a gente acostumou saber sobre o futebol, né? Um gol põe em choque, né? Que é um gol de cabeça do Baixinho no meio dos zagueiros altos da Suécia, mas tem os elementos ainda de um futebol brasileiro muito bem jogado, né? Um cruzamento perfeito do Jorginho, um lateral direito que centra a bola na cabeça do centroavante perfeitamente, e um centroavante que queixo no peito, cabeçada para o chão, indefensável. Gol de manual, lateral cruzando para o centroavante, estufa a rede. E é o Baixinho. E é por isso também que o melhor jogador que eu escolho é também o Baixinho, por essas e outras. Mas eu escolho o Baixinho por uma questão também clubística, também de clubismo, que o Baixinho tem a melhor média de gols contra o Corinthians. O jogador que mais... Não é o jogador que mais fez gols contra o Corinthians, mas é que tem a melhor média. São 19 gols, se não estiver errado, em 21 partidas. Então a média dele é superior à do Pelé. E o interessante é que, ao invés de raiva, né, de detestar o Romário pelo meu time ser algoz da sua pontaria, eu tenho uma admiração profunda, né, por ele, como jogador sobretudo. Então, Baixinho é o Baixinho. Melhor time, eu vou cair na obviedade, não vai ter jeito, é o Barcelona da primeira década, da Barcelona de 2008 para 2009, não vi nada ser jogado igual.
Poderia citar outro time que eu gostei muito de ver jogar, que foi o Klopp de 12, aquela máquina do Borussia, da Muralha Amarela. Aquilo era incrível de se ver jogar, mas não dá. Para mim o negócio é fora de... Não tem como comparar nos últimos 20 anos nada do futebol que esses caras jogaram naquele período. É impressionante. Pior time, vou encostar no clubismo porque dói até hoje, né? O time de 2007. É o time que levou o Corinthians para a segunda divisão. É óbvio que é um problema que vem de cima para baixo. A gente não vem nem ao caso aqui falar sobre diretoria incompetente, diretoria, enfim, essas coisas, mas não tem como esquecer daquele meio-campo totalmente tosco de Bóvio, com Zelão e Fábio Ferreira, Irã. Dá um pouco de náusea. Vamos passar para o próximo tópico. Um jogo que eu vou citar para vocês é um jogo recente, mas tem o enredo da superação, que é o enredo de um jogo difícil, de uma expectativa grande, que foi a final, a primeira partida da final da Libertadores de 2012. Parecia que tudo ia dar errado, como sempre deu errado para o Corinthians na Libertadores, até que aos 42 minutos do segundo tempo, Romarinho tirou a zica e a gente pôde jogar a segunda partida aqui em São Paulo com outra vibe, com outro astral. Tinha todo o enredo da desgraça e no finalzinho do jogo um gol improvável, personagens improváveis, primeiro toque na bola, primeira partida internacional do Romarinho na vida, tudo que a galera já sabe, mas pra mim foi muito marcante. Perdi a voz esse dia, obviamente. Ídolo foi muito difícil escolher. Em qualquer outra situação eu falaria do Sócrates, porque enfim, ele é um ídolo que transcende a paixão pelo Corinthians, mas é um ídolo que me faz ser ainda um bocadinho mais corintiano. Mas para ser justo, vou escolher alguns do que eu vi jogar. E eu vou escolher um que talvez não é dos mais técnicos, não é dos mais brilhantes, mas representa muito esses últimos anos vitoriosos do Corinthians, que é Paulinho. Paulinho porque tem empatia com a camisa que ele vestiu, teve respeito com a camisa que ele vestiu, a entrega, o jeito de jogar, o que ele dizia, é totalmente genuíno. Havia ali um encontro muito feliz do Paulinho com a camisa do Corinthians. É das coisas que nos emocionam bastante. Qualquer corintiano se emociona com o Paulinho, não tem jeito. Um momento, aí eu reservei isso para poder citar esse que talvez para boa parte dos corintianos seja o grande nome da história do Corinthians por N motivos, que é o Magrão, o Dr. Sócrates. E o momento é o 4 de dezembro de 2012, dia, não é só o dia do falecimento do Sócrates, mas também é a última rodada do Brasileirão, que tem um Corinthians e Palmeiras, e o momento é aquele círculo com os jogadores do Corinthians, o estádio inteiro com o braço esticado, com o punho cerrado. Talvez um dos últimos episódios de grandeza da tradição corintiana, do que ela representa para além do futebol, né? De lá para cá as coisas ficaram muito mais complicadas, né, de se defender. Está cada vez mais difícil, né, defender certas coisas do seu time. Vem de antes, obviamente, vem muito de antes, mas talvez além de 2011 foi aquela rapa do tacho, né, das memórias e alguns valores dos quais a gente gostaria que fossem hegemônicos no Corinthians e infelizmente eles não são. Talvez um futebol brasileiro mais forte seja um sonho. Mais forte não no sentido estritamente competitivo, é claro, competitivo também. Mas um futebol brasileiro forte é uma cultura de futebol mais forte, mais sólida. E essa força tem a ver com inclusão, tem a ver com democratizar o futebol, tem a ver com ampliar o acesso, tanto nos estádios, por uma arquibancada mais plural, mais acessível, cheia, lotada, né, mas com preços acessíveis, plural, que
todos os corpos, mentes possam ser acolhidas pela arquibancada. Mas esse futebol mais forte é um futebol que possa ser de todos e todas, que a gente possa ver mais mulheres no comando técnico, cartolas que não representem os valores que são representados hoje, que a gente possa ver técnicos negros, dirigentes negros, que a gente possa ver jogadores se manifestando de maneira solidária com as questões do próprio futebol. Não me refiro nem às questões do país, mas que a gente possa ter uma primeira divisão e os estrelas da primeira divisão também segurando a bucha, protegendo, ajudando a proteger os jogadores que estão nas outras categorias, que são menos assistidos. O futebol mais forte é um futebol que seja de todos. Então, o meu sonho, eu acho que é um futebol mais democrático. Bom, eu sou historiador e editor do portal Ludopédio. O Ludo é o maior portal de divulgação científica sobre futebol da América Latina. É uma grande rede de pesquisadores e produtores de conteúdo ligados ao futebol, mas especialmente das áreas de ciências humanas e comunicação. E claro, com espaço para todas as áreas do conhecimento e todas as outras ciências que podem dar suporte para a gente olhar para o futebol para além das quatro linhas. Sempre nos propomos a pensar o Brasil a partir do futebol, pensar as diferentes realidades sociais, políticas, também a partir dessa janela privilegiada que é o futebol. Então, o Ludopédio é esse lugar de produção e divulgação de conhecimento sobre futebol.